Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vozes que Inspiram. Eu sou a Manuela. Eu sou a Catarine. E no episódio de hoje, iremos conversar com as psicólogas Valdirene e Marinete. Elas irão tratar, nesse primeiro momento, sobre a urgência do combate, tratamento e também a prevenção das doenças da alma. A psicóloga Marinete Santana e Valdirene Pereira. Sejam muito bem-vindas e é um prazer ter vocês conosco. Para começarmos, nós vamos dar início às perguntas. Muito bem, meninas, sejam muito bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui hoje com a gente. Para começar, eu queria saber como que a gente consegue diferenciar um momento de tristeza ali de um ser humano. Por exemplo, às vezes no dia a dia ali você não acorda tão bem, né? Tá num dia mais cabisbaixo, mais triste. Diferenciar esse momento de tristeza, esse dia atípico, de uma verdadeira depressão, né? Que já seria algo mais sério. Quais são os sintomas, quais são os alertas que a gente pode ter para conseguir diferenciar isso? Bem, boa noite a todas. Sou a Valdirene. Bem, tem uma diferença muito grande, que isso foi muito boa essa pergunta sua. Gostei mesmo. Por quê? Porque hoje está todo mundo rotulando. Você está com depressão, você está com ansiedade, você está com isso e está com aquilo, certo? E não é bem assim. A depressão, quando a pessoa está com a depressão, ela tem que ter pelo menos assim, 20 dias consecutivos no mesmo estado. Como é que é? A pessoa está todo tempo sem querer fazer nada, só dormindo, passando mal, não quer, acabou, não tem vontade de fazer nada, sabe? Nada mesmo. Então, é constante aquilo ali. Não é aquilo que hoje eu amanheci ruim, mais tarde eu estou bem. Gente, a tristeza, olha, o lado emocional, ele é muito bom. Por quê? A tristeza, a alegria faz parte da vida da gente. A tristeza, ela faz parte da sua vida. A alegria faz parte, o medo também. Tudo, o nojo. Vocês sabem as emoções que existem. Então, quando passa a tristeza, vocês têm que só simplesmente analisar. Como é que eu tenho que analisar isso aqui? O que isso está me levando agora nesse momento, essa tristeza agora? Não estou querendo fazer isso mais, não quero repetir sempre a mesma coisa, então isso não está bem. Para aí, já estou com mais de uma semana, já está passando já para 2 semanas, isso não está bem. Então, é esse caso aí. Não é aquele porque hoje eu amanheci triste, já estou com depressão. Não é isso, tá bom? Muito bom, maravilha. Eu quero, na verdade, intercalar uma pergunta com outra e dizer para vocês o seguinte: quais são os primeiros sinais de alerta de que uma criança ou uma adolescente precisa de ajuda? E dentro dessa mesma pergunta, e qual a estratégia que o pai ou a rede de apoio pode usar para estar ajudando essa criança ou esse adolescente? Então, se a criança ela está se isolando socialmente, tendenciosa a ficar sozinha, não querer conversar com ninguém, não querer mais brincar, e muito triste no seu cantinho, aí já é um sinal de alerta. E aí os pais ou os responsáveis, eles devem procurar saber o que realmente está acontecendo com aquela criança, se foi um fator pontual, se foi algo pontual, ou se aquilo já está persistindo há muitos dias. Então, os pais vão procurar saber, vão monitorar essa criança, por que do isolamento, por que não quer mais brincar. E às vezes também tem os sintomas físicos, né? Que tem que ficar assim de olho para ver se aquela criança está se alimentando bem, se aquela criança está sentindo dores, dor de cabeça, por exemplo, que não é comum para uma criança, junto aos fatores psicológicos. Então, tem uns problemas de saúde que não é normal para a criança, né? Então, se a criança sente dores de cabeça constante e
se isolar totalmente, tristeza intensa, então já é um sinal de alerta. Aí os pais têm que procurar a rede de apoio, que é os psicólogos, né? Sim. Procurar os psicólogos ou a equipe multiprofissional que vai cuidar dessa criança, vai fazer as primeiras entrevistas para saber realmente se esses fatores condizem com algum transtorno psicológico. Aí, assim, o que eu quero complementar dentro disso daí, por exemplo, a criança, nós podemos ter a mesma referência, se eu olhar para a criança, os sintomas são parecidos também na fase da adolescência, porque eu percebo o seguinte, porque eu tenho uma criança de 7 e uma criança de 15 na minha casa, e são totalmente diferentes, né? O hábito, o jeito. Então, o adolescente e a criança, eles têm algo em comum quando estão passando por essa crise, talvez possam estar ou não com depressão. Como a mãe vai lidar com fases tão diferentes dentro da mesma casa? Essa pergunta foi ótima, tá bom? Porque agora, nesse momento, a gente tem um debate sobre isso. Porque está acontecendo muitas coisas das pessoas olhar para a criança e achar que ela está com déficit de atenção, TEA. Ela rotula logo, é a primeira coisa. Sim. É isso. Ah, não, meu filho não é normal. Vocês têm que lembrar a fase da criança. A criança, ela tem uma fase dela de pegar assim, se você chega na sua casa, aí, vamos, filho, comer, seu filho pegou, você trouxe um brinquedo maravilhoso para ele, não é bom. Aí ele começou a brincar com esse brinquedo. Aí, vamos, filho, comer. Aí ele começou a brincar com aquela coisa toda. Aí você disse, esse menino não está normal. Primeira coisa. Por quê? Não, ele está normal. Simplesmente que a atenção concentrada dele está no brinquedo. Está naquilo que você trouxe para ele. Então, como hoje está muito falado sobre isso, aí todo mundo já pega logo. Gente, a criança ela tem uma fase. Toda criança. E o adolescente tem a identidade. Qual é a diferença? A criança ela está se conhecendo, desenvolvendo, e o adolescente ele está reconhecendo a identidade dele. Como? Você vê que a transformação do adolescente é sobre o hormônio, tanta coisa passando, muita cobrança para ele, muita coisa. E a criança ele está aprendendo aquilo com os pais, tudo. E a criança não, o adolescente não, o adolescente ele vai já mudando. Por quê? Porque ele acha que já está maior, ele já pode fazer as coisas do jeito dele, que não precisa do pai. E aí é onde é que está? Porque eu tenho que analisar, olhar como é que está meu adolescente e minha criança. Onde é que a minha criança está concentrada e onde é que está o meu adolescente? Como é que está o meu adolescente? Para melhorar tudo isso, hoje em dia, os próprios pais, eu digo, porque no meu consultório eu chego e converso bastante sobre as mães, porque eu gosto de chamar sempre as mães para conversar. Por quê? Hoje em dia nós dependemos muito disso, da tecnologia, que é tão tal que nós fazemos isso. Porque eles chegam, a mãe chega do trabalho muito, a primeira coisa, não dá nem um abraço no filho às vezes. Nem conversa, nem pergunta como foi. Meu filho, calma, eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer tudo isso. E não parou um pouquinho, respirou um pouquinho para falar. Às vezes precisa de um abraço. E aí o filho está triste, aí você vê. Você só vê o filho quando é que ele está triste, mas você não sabe o porquê. Como eu fiz com a mãe de um paciente, cheguei e perguntei, quantas vezes você deu um abraço hoje no seu filho? Não tive tempo. E por que você só olhou quando ele estava triste? Você perguntou? Então, gente, o que eu quero falar é a respeito disso, eu queria muito que chame muita atenção desse lado, porque está uma coisa muito de rótulo. O que eu gostaria de até acrescentar aí, não devemos normalizar tudo, achar tudo normal. A criança está dentro do quarto lá presa, trancada, mas também não devemos pegar e começar a rotular todas as coisas. A gente diagnosticar, né? Tem que analisar. Sim. É como eu falei, tudo tem o tempo. Há quanto tempo meu filho está fazendo isso?
há quanto tempo isso está acontecendo, entendeu? Eu tenho que observar isso. Esse é o papel do pai, o papel da mãe, tem que observar. Porque está difícil, porque os jovens, eles são cobrados e os pais não sabem. Na minha época, assistia uma televisão e ficava esperando ela ligar. Hoje, no celular de vocês, se não olhar logo a resposta, vocês ficam todo mundo ansioso. Ansiedade acima de tudo. E a cobrança? Olha, tá tudo aí para você. Você não aprende porque você não quer. Entendeu? É isso. Maravilha, gente. Agora a gente queria dar um espaço para vocês abordarem justamente sobre essa questão da dependência tecnológica, né? A dependência das redes sociais. Como a Valdirene muito bem disse, em cima dessa nova geração, né? Que diria ali a geração Z, dentro desse contexto há uma cobrança muito grande. Em outro podcast a gente até abordou sobre a questão da comparação mesmo, né? Que muitos desses jovens, desses adolescentes têm em relação à pessoa que está ali do outro lado, né? Ao influencer ou alguém que segue. E a gente queria saber de vocês como que se porta diante disso, né? Quais os conselhos, quais seriam as dicas dentro dessa dependência tecnológica. Então, isso é muito propício, né, esse assunto da dependência tecnológica, e vamos então falar um pouco sobre esse tema, a urgência do combate e prevenção das doenças da alma, mais relacionado a crianças e adolescentes. Antes de falar sobre as doenças da alma, vamos lá então, vamos enfatizar um pouco sobre um dos principais fatores estabelecedor desse adoecimento, que é o uso desenfreado dos smartphones, não é mesmo? Sabe aquele momento em que você passa horas com o celular e nem percebe o tempo passar? Pois é, isso acontece porque a nossa relação, tanto de adulto como de criança, com a tecnologia, pode ser uma grande ajuda, mas também uma armadilha. Mas como assim armadilha? A dependência tecnológica, ela acontece quando a gente passa a depender demais das tecnologias, quando a gente fica o tempo todo conectado com os smartphones, com a internet, com os jogos, né? Pode até parecer que isso é normal, usar esses recursos, mas também é importante ficar atento aos riscos que eles trazem, como, por exemplo, perder as habilidades antigas, ficar mais vulnerável por causa dos problemas digitais, ou até mesmo afetar a nossa saúde mental e as nossas amizades do dia a dia, né? Então, quando nós falamos de dependência tecnológica, nós estamos falando do uso compulsivo dos dispositivos eletrônicos, né? Dos dispositivos tecnológicos, ao ponto de afetar negativamente a nossa vida diária, o nosso bem-estar emocional, né? Social também, principalmente o desenvolvimento de aprendizagem das nossas crianças. E como também a dificuldade de concentração, que já foi falado aqui, né? E outros impactos negativos que pode causar nas nossas crianças atualmente. Então, apesar do uso consciente e limitado da tecnologia, porque hoje, atualmente, todo mundo está conectado o tempo todo, nós precisamos da tecnologia o tempo todo, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre os riscos que as crianças e os adolescentes têm em relação à dependência tecnológica. Então, começando do acesso facilitado dos dispositivos eletrônicos, né? Atualmente as crianças, quando a criança já entende da vida, ela já está ali com o aparelho, né? Com o aparelho celular.
ter muitos dispositivos em casa aumenta com certeza essa probabilidade desse uso excessivo. E aí também a gente vai falar da pouca supervisão dos pais ou responsáveis. Às vezes não tem essa supervisão, sabe? Esse monitoramento dos pais para com as crianças que estão totalmente expostas às tecnologias, aos aparelhos. Ou seja, a falta de orientação e limites. Às vezes não há limite. Não é que tem que tirar totalmente o aparelho das mãos das crianças, né? Mas é que tem que haver um certo limite. Então, tudo isso pode favorecer o uso descontrolado desses smartphones. Arinete, contribuindo até, né? Eu assim, como mãe, eu observo o seguinte, que uma mãe, às vezes até para poder fazer as coisas de casa, ela insere isso dentro do celular para sua criança desde a fase de 0 anos. Então, não é dizer que é daqui 2 anos, quando a criança tiver 2 anos, que vocês como psicólogos podem nos orientar e falar melhor, né, para quem está nos ouvindo. O uso, desde tão cedo, o quão prejudicial ele é para uma criança e quais são os distúrbios que vão causar nessa criança de 0 anos, quando ela tem acesso a essa tecnologia sem mesmo nem saber o que significa aquilo. Com certeza, o que a gente vê atualmente são crianças ainda bem, assim, bem crianças mesmo, com a sua pequena idade, já com baixa autoestima. Crianças, os consultórios psicológicos estão aí cheios de crianças, né, com baixa autoestima, com dificuldades emocionais. Então, algumas dessas crianças usam a tecnologia como forma de ocupar o tempo e também como forma de encontrar algo saudável, né? Porque tem assim a falta daquela interação dos pais, dos responsáveis, né? Então, aí que acontecem os problemas familiares e ambientais ali naquele ambiente onde a criança está inserida. Então, esses conflitos, negligência nos ambientes desestimulantes, quando há muitas contendas, muitos problemas, né? E tudo isso vai contribuir para o uso excessivo da tecnologia, né, a respeito das crianças. E também, outro fator que contribui também para esse excesso do uso da tecnologia é a influência dos pares. O que seria a influência dos pares? São as amizades e os grupos externos, né, que às vezes eles também utilizam intensamente a tecnologia. Então, se as crianças elas têm essas amizades com esses grupos externos, isso também vai facilitar esse uso descontrolado da tecnologia. Pois é, então, continuando aqui, a gente sabe que a dependência tecnológica em criança, ela pode estar associada ao desenvolvimento de diversos transtornos psicológicos. E nós vamos destacar aqui alguns desses transtornos, porque são vários, mas nós vamos destacar aqueles que acontecem de uso mais frequente atualmente, que a Valdirene vai falar sobre eles. Transtorno de ansiedade. Esse é um ponto mais que acontece. Você vê seu filho que ele quer as coisas, piscar de olho como nós também já estamos desse jeito. O áudio que vocês escutam, não escuta mais no ponto 1, ele dá um ponto e meio. E esse 1,5 vai acontecer que já joga a dimensão, vai ficar prejudicado. O que vai acontecer? Eu vou querer tudo acelerado, eu vou ficar chateado, ficar revoltado com as coisas e você não sabe o porquê. É exatamente isso, essa maneira. É a tecnologia. Ela traz ansiedade, ela traz um transtorno depressivo, como a minha colega Marinete falou. Ela deixa a pessoa retraída um pouco, tá ali porque a mãe não
não ligam para os filhos, ou não, você às vezes também, os filhos não ligam para a mãe também, pelo fato que está acontecendo, ele tem aquele aparelho para ser o companheiro dele, que na verdade ele está sendo o inimigo dele futuramente. Porque tudo excessivo, tudo exagerado, você sabe que sempre tem uma consequência de alguma coisa. Então, é aí. Quando eu vou usar a tecnologia, meu filho está usando, você tem que falar, olha, como é tal hora você pode usar para jogar isso, tal hora você pode fazer aquilo. A mesma coisa com você. Se você quer que as suas coisas melhorem, comece primeiro com você. A gente tem que começar tudo pela gente. Se eu estou bem, automaticamente todos vão estar bem. Se eu estou ruim, eu vou passar para vocês as coisas ruins. Então, eu chegando em casa, chego estressado do meu trabalho, tanta cobrança, tanta coisa, e o que acontece? Eu vou passar para os meus filhos, passar para a minha família. Primeira coisa que acontece, você não deixa o trabalho em casa, vai pegar o celular de novo. Aí vem o celular, vendo logo. Por que não deixar o celular de lado e vamos lá? Família, boa noite, bom dia, vocês estão bem? Como foi o dia? Como foi o seu trabalho? Como foi a sua escola? É esse momento. A gente tem que tirar. E aí, onde chega, a pessoa vai falar assim, por que isso acontece? Por que isso está acontecendo comigo? Por que está acontecendo com a minha família? Vocês estão vendo que é pequenininha a coisa, são pequenas coisas, pequena, é só atenção. Ele pode também, olha, tem uma médica que fala aqui, a doutora Deise, ela fala que só no Brasil tem um estudo que resiste a uma taxa de prevalência entre 7 a 12% de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Só no Brasil. Aí, a criança está pulando ali, a criança está ali, já está com transtorno. Eu vou já levar. Mas ninguém não lembra que todo mundo pulava, todo mundo brincava e tudo. Tem que olhar. Gente, eu vou pedir mais uma vez. Eu estou pedindo. Olhe as suas crianças de duas maneiras. Vê se suas crianças estão normal, Estuda como é o comportamento de uma criança e quando é o comportamento anormal de uma criança. Como é o comportamento normal? O normal da criança é brincar, centralizar nas coisas, gostar daquilo ali, ficar pulando e tudo. Agora, se ela não se concentra, se a criança não concentra na sala de aula, não tem atenção para nada, dentro de casa não consegue de jeito nenhum, o tempo todo, aí vamos partir. Notas baixas, direto. Não, tem alguma coisa. Eu queria, Vadirene, porque aqui lembrando algo muito importante. Eu estava ouvindo um podcast sobre a questão, eu vou estudar e não consigo gravar, não consigo fixar. Tá, mas o que você faz antes de estudar? Aonde você estava antes? Aí alguém vai dizer, eu estava no meu celular, estava rolando a tela e de repente parei e como se eu tivesse dado um start para mim começar a estudar. Mas o cérebro, vocês podem dizer melhor, eu gostaria que você até abrangesse nessa questão de como o cérebro vai reagir mediante a esse estímulo quando você vai estudar. Ora, no momento que eu estou estudando aqui, eu estou aqui no celular. É por isso que nós estamos falando do transtorno da hiperatividade. Que eu estou aqui no celular, não é isso? Sim. Eu estou no celular. Eu estou vendo sempre muitas coisas. Se eu tenho algum transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que ele tem predominância de algumas coisas, como é assim. A déficit de atenção, ele tem 4 predominantes. O que é? Atenção, né? Desatenção, que é que é a desatenção. Tem também a hiperatividade, tem a hiperatividade e a desatenção, e tem os 3 ao mesmo tempo, a pessoa. Então, eu não posso rotular você que você tem TDAH e é igual a mim. Tem um predominante diferente. Nós temos TDAH, mas tem o predominante de desatenção e o meu é hiperativo. Então, se eu tenho uma hipótese de ter esse transtorno, eu tenho que ver qual é que está predominando. Entendeu?
Se eu sou uma pessoa que tem a desatenção, automaticamente, quando eu estiver lendo, eu não vou fazer outra coisa. Eu não consigo me concentrar, entendeu? Eu não consigo. Se eu sou imperativa, eu posso até fazer as coisas, mas sou muito imperativa porque não dá para fazer as coisas direito. Então, o que acontece? Para nós, psicólogos, a gente trabalhamos com várias ferramentas, habilidades, para que eles melhorem a pessoa. Eles melhoram, eles treinam isso. A gente começa a treinar ele, porque ele vai tirando. Se o meu foco é, se eu tenho aqui o celular na minha mão, no celular, se o meu celular me atrapalha eu ter uma atenção, então uma desatenção, então eu tenho que trabalhar sobre isso. Primeiro eu tiro o celular e vou estudar, não pego. Então a gente começa a fazer uma psicoeducação. A gente encontra aquilo ali, encontra o ponto X aonde está afetando mais. Como? Com as técnicas, com os planos de ação. Como eu sou da TCC Terapia Cognitivo Comportamental, gente, a gente trabalha muito com plano de ação, tá? E aí, trabalhando sobre isso, a gente vai encontrando, tem mais facilidade de encontrar os transtornos. Não que as outras não têm, todas têm, cada um com suas habilidades, certo, gente? Então, é isso. Respondi? Ficou claro? Respondeu e ficou muito claro. Ficou muito interessante a questão de, eu não sabia, né? Nós temos aí 4. E tem gente que tem todas. Todas, exatamente. Então, muito importante vocês estarem aqui conosco, esclarecendo. Outra coisa, tem gente que diz assim, eu tô com depressão, e tu ainda fica desse jeito. Gente, cada um tem sua dor individual. Você não pode falar da dor. Aquilo que dói em você pode não doer nela. O que dói nela pode não doer em você. A dor é individual. Você começa a ter uma percepção diferente. Você tem que olhar para o outro diferente. Sempre olhar para o outro diferente, sabe? Cada um tem um impacto diferente. Sim, um impacto diferente. Quando eu vi essa xícara, olha que bonito, né? Cada um tem um jeito, tem uma maneira. Respeitar o outro começa aí, gente. Respeitar o outro começa quando você vê uma dor do outro, você dizer assim, bem, essa é sua dor, eu não sei, mas a minha é essa. Melhora. O seu filho chegar chorando, mãe, isso. E o pai, que a primeira coisa que o pai fala, gente, eu quero falar sobre isso mesmo. O pai diz, não, meu filho, você tem que fazer porque isso lá, eu sofri, passei fome, foi problema seu, você passou fome mesmo. Mãezinha, foi você que passou fome, não foi ele, não. Ele não tem culpa de nada, não. Tem que lembrar sempre disso. Vocês têm que lembrar, mãe, colocar o problema de vocês em cima das crianças, nem dos adolescentes, não. Eu tinha uma paciente agora, que ela chegou para mim e disse assim, meu filho vai ser médico. Eu digo, oba, você está estudando, meu amor? Ela disse assim, não. Você perguntou para ele o que é que ele quer ser? Ela disse, não. Então, quem quer ser médico é você? Então, vamos estudar. Vamos estudar. Aí, está fazendo tratamento comigo. Déficit de atenção. TDAH. 2 predominantes. Como uma criança dessa tirar uma nota boa? Como uma criança dessa? E um dia que ela enxergava, porque não estudava, porque não estudava, porque não queria, porque ela tinha passado isso. Problema seu se você pensou, meu amor. A vida sua ficou lá e a sua vida a partir de agora é essa. A partir dele é essa. Quando ele nasceu, você tinha um teto para morar. Você tem um tipo que você ofereceu para ele. Não, ele tem culpa do seu passado, não. Porque vivo do passado é museu. Vamos viver o presente aqui, o agora, esse momento? Maravilha. O importante é a gente respeitar a individualidade de cada ser humano, né? E tratar isso com muita paciência, com muito respeito. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, meninas. Foi um prazer ter vocês conosco em mais esse episódio, em mais esse podcast. Agradeço a minha companheira de episódio, Catarine. E, gente, se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhe com alguma mãe, algum pai que você achar importante ter essa conversa, né?
entender esse diálogo que nós tivemos aqui mais sobre educação, sobre a criação, né? De crianças, porque as crianças de hoje são o futuro da manhã, né? Então, como que nós estamos preparando esse futuro? No mais é isso e tchau, tchau. Até uma próxima. Tchau.